A chuva é um fenômeno natural indispensável para a vida na Terra. A falta desse recurso provoca transtornos que vão desde a queda na produção de alimentos à escassez de energia elétrica. Por outro lado, as tempestades acarretam em perigos diversos e exigem fortes estratégias para evitar desastres. No debate de hoje, quarta-feira, nós vamos falar com especialistas sobre a intensificação dos eventos meteorológicos no Brasil, considerando as causas e as consequências desses episódios. E para falar sobre isso, um assunto que, claro, preocupa todo mundo, todos nós sentimos todos os dias na pele, não é? Ou o calor, ou os impactos da chuva. Bom, deixa eu chamar agora o professor Carlos Bocuí, especialista em economia de mudanças climáticas, coautor do livro Responsabilidade Socioambiental dos Agentes Financiadores. Carlos Bocuí, seja bem-vindo, bom dia, prazer tê-lo por aqui. Bom dia, é um prazer participar desse programa tão importante, falando sobre um assunto de grande interesse para a sociedade, né? Professor Carlos Bocuí, chamando você agora para a conversa, porque ao mesmo tempo, professor, que a gente fala sobre essa problemática, não vou dizer que a chuva é um problema, mas esse temor que muitas vezes atinge as pessoas quando começa a chover muito, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, sem falar que realmente dificulta o dia, é difícil a gente transitar, a rua fica alagada, enfim, de fato provoca certo transtorno, mas aqui no estado a gente tem esse paralelo, ou melhor, esse ponto controverso. A chuva demais em certos momentos que causa alguns problemas e, por outro lado, pessoas que sequer têm água na torneira. Por que isso? A gente está vivendo também um momento, como a Morgana já falou, de descompasso ambiental. Como sanar tudo isso, professor, e levar tranquilidade, qualidade de vida para as pessoas? Então, isso que você coloca é muito importante, porque diz respeito à relação que as pessoas têm com a água, não é? Como as pessoas percebem a água. A água sempre foi amiga da humanidade. A água proporciona subsistência, proporciona agricultura, proporciona conforto para as pessoas. E, de repente, no antropoceno, nesse período que nós vivemos hoje, a água representa uma instabilidade, uma ameaça. Você tem receio que falte água, em algumas situações, e você tem receio da intempestividade de muita água em algumas situações, não é? Então, esse desequilíbrio que é provocado nessa fase geológica do planeta, que é o antropoceno, é decorrente exatamente das mudanças climáticas. Então, o grande problema que nós temos que enfrentar hoje é a contenção das mudanças climáticas para que a gente mantenha essa relação saudável com a água que a gente sempre teve como humanidade, não é? Os eventos extremos aconteciam, mas eles eram em longa data, o período de recorrência era de 50 anos, muitas vezes 30 anos, e hoje a série histórica dessa regularidade climática ela foi rasgada, porque nós não temos mais aquela condição de previsibilidade que se tinha antes, da confiança numa perspectiva de que você só teria um outro período de chuva e com que volume dentro de X tempo. Não é? Um exemplo disso é o que aconteceu no litoral norte de São Paulo, onde o que se esperava era uma chuva de 30% menor do que realmente ocorreu e num volume que nunca havia ocorrido antes. Então, essa palavra, nunca choveu tanto, perdeu o significado para nós, porque sempre chove agora de uma forma que a gente não espera, muito mais. Isso coloca em risco, eu queria abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, tudo que a humanidade construiu em termos de segurança, diante da pluviometria, de quanto chove, sejam estradas, ocupação de impostos, tudo que foi construído sempre levou em conta uma série histórica, que não vale mais. Então, o licenciamento ambiental hoje, a perspectiva de prevenção, ela toma uma nova dimensão com fator de cautela muito maior. Por isso que é importante o fortalecimento da defesa civil e uma ação preventiva, né, dos órgãos públicos no sentido de proteger as comunidades, principalmente aquelas mais vulneráveis, né? Então eu queria enfatizar essa relação da humanidade com a água e esse novo paradigma que nós estamos vivendo hoje, né? Que é uma síndrome, né? Quase uma síndrome da água. E precisamos encarar isso principalmente com políticas públicas
efetivas, principalmente com relação à segurança das populações. Porque a gente está numa cidade que na maré mais alta, que pode chegar até a mais de 2,2, 2 metros e 20 centímetros, há áreas que estão abaixo desse nível de maré. Então, a própria maré já inunda algumas ruas. Então, qual é o sistema que a gente tem que ter? Tecnologia tem no mundo, né? A Holanda, com várias cidades, já respondem por isso. Veneza é outra cidade que está sofrendo bastante e responde por isso. Temos tecnologia no mundo. A questão é dinheiro, conhecimento tecnológico instalado, técnicos instalados nos órgãos e a população sendo plenamente atendida pelos órgãos públicos. Professor Carlos, queria também as suas considerações sobre isso. Agora, fique à Depois da fala da vontade. professora Soraya, que foi bastante abrangente, com relação a todos os aspectos de um plano de contingência, da estrutura necessária, eu queria focar uma particularidade, que é o controle social. Né? Essas comunidades que estão expostas a risco, elas têm que estar organizadas, porque você tem sucessivas situações onde verbas que deveriam ser utilizadas para saneamento, para contenção de encostas, para uma série de eventos que pudessem garantir mais segurança a essas populações, foram utilizadas para outras finalidades. Quer dizer, é preciso que você tenha as comunidades específicas organizadas para que elas cobrem do poder público as medidas necessárias. Então, não basta olhar a sociedade como sendo o depositário dos benefícios promovidos pelo setor público, mas sim como aquele setor que defende o seu direito, o seu direito à vida. Não é? Isso é um elemento que só será conseguido com controle social. Aí nós temos que pensar defesa civil com controle social. Como nós podemos organizar isso? Não é? É a mesma circunstância que se encontra globalmente, onde você tem os pequenos países insulares gritando hoje por socorro diante das mudanças climáticas e os grandes países poluidores provocando danos ambientais. Não é? Então, os mais vulneráveis, os hipossuficientes, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, eles têm que buscar meios e ser auxiliados para manter essa auto-organização. Né? Só através de pressão da comunidade, da sociedade, como disse a professora Soraya, nós faremos com que o governo reaja. Né? Porque a questão é essa mesmo. É uma cobrança contínua para a solução do problema da parte interessada. Então, eu insisto que o grande mecanismo de saída para essa situação é conseguir esse grau de organização. Pode ser feito através de um projeto de lei, né? Um projeto de lei que determine a organização dessas comunidades em instrumentos específicos de organização para aquela finalidade a que se destina. Não é? Então, eu acho que essa seria a complementação necessária hoje para você enfrentar essa tendência cada vez maior de desafio das mudanças climáticas, o que não poderá ser superada sem uma participação social efetiva, principalmente dos mais afetados. Professor Carlos é especialista em economia de mudanças climáticas. Então a gente quer saber do senhor, qual o impacto financeiro dessas mudanças climáticas em um estado como Pernambuco e um país como o Brasil? Olha, essa é uma pergunta crucial, né? Porque como fazer toda essa adaptação do território nacional com relação às mudanças climáticas, não é? Existe uma promessa de aporte de valores bilionários do mundo mais desenvolvido para os países em desenvolvimento, inclusive o Brasil. Não é? E para se ter uma ideia sobre questão financeira, o mundo gasta trilhões de dólares por ano em armamentos, tá? em políticas bélicas para manutenção de exércitos. E o necessário para resolver toda essa adaptação climática no mundo todo, inclusive dos países mais vulneráveis, não chega a 10% do que se gasta em armamento, né, para exércitos. Quer dizer, dinheiro no mundo tem. A questão é uma decisão humanitária
de resolver o problema das mudanças climáticas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, é preciso que o Brasil cobre também esse aporte de recursos e que o Brasil destine também recursos de forma mais emergencial para onde é necessário. E aí, eu gostaria de responder a um apelo aqui do pessoal da área científica, que essas decisões, elas são, na verdade, decisões que priorizam a ciência, como foi dito aqui, na medida em que a ciência ela permite decisões que são mais, do ponto de vista bem informado, para a construção de políticas públicas. E, por outro lado, o intenso processo de envolvimento da sociedade e participação social. Tá? Então, é com essa perspectiva de uso da ciência e participação social é que nós vamos conseguir mover a vontade política para termos recurso financeiro para resolver essas situações. Né? E o Brasil tem que ter realmente essa perspectiva em função da sua realidade biofísica, bioquímica e das suas vulnerabilidades ambientais. Então, a resposta é essa, nós temos realmente que ter recurso financeiro para fazer essa adaptação. Desculpa, lhe atrapalhei. Mas, professor, dito isso, quero agradecer pela sua participação. Obrigada por sempre nos atender aqui na Rádio Jornal, com reflexões tão importantes. Até a próxima. Eu que agradeço, importantíssimo nível de debate que vocês promovem. Estão de parabéns. Obrigada, professor. Um abraço. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.